Você Vamos quer falar de começar? eleição americana? Eu É queria falar melhor, é de. melhor. Vamos falar dos Estados Unidos um pouquinho antes. Vamos lá. Fazer um apanhado geral. Eu acho que chegou um momento bom da gente fazer um apanhado geral para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Muita gente me preocupando. E aí, Paulo, agora acabou de vez, será que dá? Será que não dá? E eu fiz algumas anotações aqui para dividir com vocês o estado das coisas. E muita notícia equivocada, muita gente que não está entendendo o que está acontecendo, as pessoas veem um processo, acham que o processo é do Trump, tem processo que é do Trump, tem processo que não é do Trump, tem processo que é estadual, tem processo que é federal. Então, pessoal, a questão da certificação também é importante, as pessoas vendo, poxa, agora aconteceu a certificação, então significa que porque certificou, acabou. Então vamos lá. Resumão da história, tá? Você hoje tem processos pendentes no Wisconsin, no Michigan, na Pensilvânia, vários, no Arizona, na Geórgia e em Nevada, tá? São seis estados onde a gente tem processos pendentes. Na semana passada, todo mundo viu nas notícias, eu cheguei a comentar no meu Twitter, para quem não viu, eu comentei no Twitter que a campanha do Donald Trump conseguiu uma vitória na quarta-feira, suspendendo a certificação do Estado. Depois, quando chegou na sexta-feira, a mesma uma juíza estadual da Pensilvânia, a juíza Patricia McCullough, manteve a suspensão da certificação. Esse era um processo que o Trump estava movendo, um processo de inconstitucionalidade do que se chamou de Lei 77, Ato 77. Vou explicar o que foi isso. De um modo geral, você estava vendo, você tinha uma das coisas que estava acontecendo, era que por causa, logo antes das eleições, a legislatura do estado da Pensilvânia passou algumas regras modificando como você poderia votar por correio. E essas modificações, elas aconteceram por lei ordinária. E o que acontece é que a Constituição do Estado da Pensilvânia tinha determinações do que poderia ser feito nesse quesito de votação por correio. Então, existe uma discussão se o que está na Constituição do Estado era um critério mínimo, era um critério máximo, mas o fato é que para você modificar a lei, as regras estaduais da votação por correio no Estado, você teria que ter feito uma emenda à Constituição. E no final o que aconteceu foi uma lei ordinária. A juíza entendeu que, de fato, a Constituição do Estado havia sido desrespeitada e que, portanto, o Trump, a campanha do Trump tinha um grande. Ela disse isso na opinião dela, que eles teriam grandes chances de ganhar. O que aconteceu foi que a Suprema Corte da Pensilvânia, o Estado apelou à Suprema Corte da Pensilvânia e a Suprema Corte da Pensilvânia derrubou a decisão e manteve a certificação. O que isso fez? Isso fez com que a campanha do Trump pudesse apelar, então, à Suprema Corte. Já existia um outro caso federal, esse sim, na Justiça Federal da Pensilvânia, onde o Trump estava também apelando para a Suprema Corte. Então você tem esses dois casos que já estão se encaminhando para a Suprema Corte dos Estados Unidos, já estão ali na porta da Suprema Corte na Pensilvânia. A Suprema Corte pode decidir, aqui não é igual ao Brasil, com STF e tal, então a Suprema Corte pode decidir se vai ou não aceitar os casos. Então a gente está nessas expectativas. O que é importante dizer em relação a essa questão da certificação dos eleitores, da certificação das eleições, isso é importante fazer essa distinção entre certificação das eleições e certificação dos eleitores, mas o que está acontecendo, é que você está tendo todos os estados agora, hoje, formalmente, o Arizona certificou as suas eleições, a Geórgia já certificou, a Pensilvânia, então teve autorização para terminar o seu processo de certificação. O que é essa certificação? Essa certificação é quando está concluída a contagem e o processo de canvassing, como eles chamam, que é o checagem, digamos assim, foi concluído. Aí muita gente está pensando assim, Paulo,
e agora que houve a certificação, e agora não sei o quê. Bom, tem um aspecto negativo depois que acontece a certificação. Por quê? Uma das possíveis estratégias da campanha do Trump era de que não houvesse certificação nesses estados, pelo menos em alguns estados, o suficiente para impedir que o Joe Biden obtivesse 270 votos no colégio eleitoral. Se houvesse esse caso, você teria o caso de uma eleição contingente que seria decidida pelo Congresso, onde o Trump teria maioria e poderia se sagrar vencedor numa eleição através do Congresso. Essa era uma estratégia que a campanha do Trump estava tendo, mas depois, infelizmente, essa estratégia está parecendo improvável, pelo menos por este caminho. Por outro lado, é importante dizer que a certificação ela é a primeira etapa, ela é a primeira etapa para que você possa efetivamente entrar nas disputas eleitorais. Então, eu disse isso, vinha dizendo isso já há algum tempo, que a certificação ela era o início do processo de disputa e não o fim. Por quê? Muitas vezes você chegava nos juízes, e o juiz dizia o seguinte para você: olha, você não tem nada que reclamar aqui, não tem processo de certificação das eleições, então você ainda não tem materialidade para reclamar. Você não tem dano confirmado para você seguir adiante. E isso foi visto em vários processos. Então, a certificação não é o fim, ela, na verdade, é o início do processo, e vários estados eles têm o seu próprio processo, isso faz parte da lei dos estados para você poder contestar as eleições, né? Então, depois que acontece a certificação, você pode dizer que você teve dano, injury, né? É o termo jurídico que se usa aqui. E aí, geralmente, depois desse gatilho, que é a certificação, aí sim você pode contestar o resultado das eleições, geralmente 5 a 10 dias depois, entre 5 a 10 dias depois, exceto na Pensilvânia, que tem um prazo mais dilatado de 20 dias. E a partir daí você tem direitos amplos, assim, de contestar, né? No Arizona, na Pensilvânia, na Geórgia, por exemplo, você tem o direito de inspecionar as cédulas. Você tem poder de discovery, que é uma fase do processo judicial aqui, onde você pode exigir que o outro lado te apresente as provas. Você tem poder de supina, que é o poder de intimação, para que o outro lado te apresente documentos e você é obrigado a aceitar. E tudo é feito num processo expedito. Em geral, depois que você entra com a audiência, você tem de 5 a 10 dias depois para você poder adjudicar o processo. E aí você já tem uma experiência grande na história moderna americana sobre como é que são as leis para esse processo de disputa, porque isso aconteceu na Flórida no Bush v. Gore, né? Bush contra Al Gore em 2000. Além disso, você tem duas disputas que eu considero muito fortes e muito importantes acontecendo. A primeira é a disputa no que diz respeito, e ela é muito forte no Michigan e na Pensilvânia, que é o que diz respeito a uma cláusula constitucional, se eu não me engano, prevista na 14ª emenda, que é a tal da Equal Protection Clause, que diz que todo mundo tem que ser tratado da mesma forma pela lei aqui. E você tem uma disputa judicial dizendo que alguns condados alguns condados tinham, dentro do mesmo estado, como na Pensilvânia e no Michigan, alguns condados tinham regras que beneficiavam mais os eleitores do que outros condados. E que essas regras que beneficiavam mais os eleitores em condados onde a maioria era democrata, onde os democratas controlavam as eleições do condado. Então, essa é uma disputa muito forte em relação ao Equal Protection Clause. A outra disputa constitucional diz respeito a várias regras que foram mudadas em vários estados, não pela legislatura, e sim pelo secretário de Estado, na canetada. O secretário de Estado aqui, ele é um oficial eleito, que ele é encarregado dos documentos públicos, inclusive dos documentos eleitorais, uma figura que não existe no Brasil, mas existe aqui. Você teve juízes, às vezes Supremas Cortes que legislaram, Supremas Cortes estaduais ou juízes estaduais que legislaram mudando as regras para as eleições, várias delas com desculpa de Covid.
E a Constituição dela, se eu não me engano, no artigo 2º, diz que é muito clara em dizer que as regras eleitorais têm que ser definidas pelas legislaturas, o que é um ponto que eu acho que vale a gente tratar aqui. Agora, também não queria deixar de falar rapidamente, já que a gente não tem falado sobre isso, perdão, seu Sepúlveda, se eu estou aqui metralhando, mas é que eu acho isso muito interessante, porque realmente os mecanismos são tão diferentes do Brasil, né, que nós nos perdemos mesmo. Muito diferente. Então, já que a gente está falando disso, eu vou chamar aqui a atenção para um mecanismo muito importante, seu Sepúlveda, que tem a ver que é uma particularidade muito grande dos Estados Unidos. As pessoas acham aqui que quem determina o presidente dos Estados Unidos é o povo. E, de fato, a Constituição americana não foi constituída para que isso acontecesse dessa forma. A Constituição americana, ela diz que os estados elegem o presidente dos Estados Unidos. E quem determina quem vão ser os eleitores dos colégios eleitorais enviados por cada colégio eleitoral? A Constituição é clara em dizer que é a sua legislatura e não o povo. Então, o que aconteceu na história dos Estados Unidos? Isso foi acontecendo aos poucos. As legislaturas delegaram o poder ao povo. Então, para eu explicar aqui para o espectador, você tem nos estados, a Constituição diz que a legislatura, quem é a legislatura? A Assembleia Legislativa e o Senado dos estados, né? Aqui existe um Senado estadual. Eles vão fazer as suas eleições e eles vão determinar quem vão ser os eleitores do colégio eleitoral enviados. Os eleitores que juraram fidelidade ao Partido Republicano, por exemplo, ou os eleitores que são do Partido Democrata. As legislaturas viraram e falaram assim, não, em vez da gente decidir, vamos transferir esse poder ao povo. Tá? Isso, né, na primeira eleição, eram só 5 das legislaturas que tinham esse mecanismo. Depois isso foi sendo ampliado para que todos os estados fizessem isso. Mas, em última instância, constitucionalmente, esse poder é das legislaturas. Então, as legislaturas têm o poder, independente de decisão judicial, de decidir, olha, esse resultado dessa eleição foi um resultado fraudulento. Ou não temos confiança no processo eleitoral desse ano. Não vamos certificar ninguém, e, portanto, o Estado não mandaria os seus votos no colégio eleitoral, ou vamos fazer a nossa própria eleição e vamos determinar quem serão os eleitores que vão representar o nosso Estado. E a votação popular, assim, seria jogada para o lado. Existe um esforço muito grande da campanha do Trump, porque eles acham que não há tempo para a vitória na justiça, então eles estão fazendo um apelo aos legisladores, e vários dos estados têm legisladores com maioria republicana, o Arizona, a Geórgia, se eu não me engano, a própria Pensilvânia, o Michigan, os republicanos têm maioria nesses estados, onde aí sim os legisladores segurariam os votos ou fariam uma eleição própria e votariam no Donald Trump. Se eles não mandarem, se vários estados não mandarem não certificarem as suas eleições, a gente volta para aquele caso onde o Congresso decide se ninguém alcançar os 270 votos. E os legisladores também podem falar o seguinte, olha, nós estamos desconsiderando a votação popular e nós vamos fazer aqui uma eleição indireta para mandar. Ah, mas Paulo, isso é golpe, não sei o que. Não, querido, golpe não é o que está na Constituição. Se você perguntar se eu acho que é positivo para os Estados Unidos, eu vou falar assim, olha, a não ser que hajam evidências, provas definitivas de que houve fraude em larga escala, isso é um processo que geraria uma ferida muito grande institucional dentro dos Estados Unidos. Mas esse é, sim, uma estratégia. A campanha do Donald Trump tem conversado com vários legisladores em vários estados. Atualmente, você já tem na Pensilvânia, isso já foi submetido à análise e vai ser votado. Já foi apresentado como proposta. E hoje, e esse foi o link que o senhor mandou, seu Sepúlveda, antes da gente entrar no ar, um representante do Arizona, hoje teve audiência, na semana passada teve audiência na Pensilvânia,
e foi uma audiência muito boa, está no YouTube, eu recomendo para as pessoas que falam inglês que elas assistam, porque são evidências de fraude muito fortes, com testemunhas em primeiro grau dizendo que não tiveram acesso ao processo de votação, o que aconteceu na noite da votação. Então, assim, é muito difícil alegar que não há evidências hoje em dia diante do que foi apresentado nessa audiência no Senado na Pensilvânia. Eu não posso garantir que são provas, porque alguém precisa contestar, ouvir o outro lado, etc, etc, e a pessoa ideal para fazer isso é um juiz, confrontar as testemunhas, mas as evidências são muito fortes. E hoje, agora há pouco, o Mark Finchem, um deputado estadual do Arizona, emitiu uma proposta para que o resultado do colégio eleitoral do Arizona seja withhold, seja segurado, porque ele acredita que já há evidência significativa de fraude para invalidar os votos do Estado. E isso é uma alternativa, como eu estava explicando. Se o Estado decidir que não tem confiança o suficiente no seu sistema eleitoral para mandar os seus votos, ele se abstém de mandar, e aí a eleição precisa acontecer com os demais estados. E ele tá sugerindo isso. Se o senhor me perguntasse, José Púlveda, eu acho que isso tem baixas chances de prosperar. Eu acho que a gente não vai encontrar legisladores republicanos com coragem para adotar esse processo. E eu também acho que ele tem consequências ruins. O último ponto que eu queria chamar a atenção aqui, nessa correria aqui, que eu estou tentando fazer um apanhadão geral aqui, para a gente poder falar de eleição brasileira também, foi em relação aos processos da Sidney Powell. Né? Na quarta-feira passada, a Sidney Powell finalmente soltou o Kraken, como ela dizia que ia soltar, onde ela entrou com dois processos em cortes federais, e eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Ela entrou na Corte Federal da Geórgia e na Corte Federal do Michigan. Então, eu dei uma olhada no processo dela, eu ainda não li todo, não deu tempo, apesar de ter sido na semana passada, realmente foram tantos acontecimentos, mas eu ouvi bastante gente comentando e vi as repercussões. Pelo que eu entendi, ela, na verdade, aqui entre nós, eu não vi nenhum Kraken, não vi substância o suficiente para ser essa coisa cataclísmica que ela anunciou. Eu sempre falo que a satisfação ela é uma razão entre a expectativa e a entrega. Então, se você anuncia, entre a entrega e a expectativa, então se você anuncia e cria uma expectativa gigantesca em cima do seu negócio, como ela criou, você não adianta, porque você precisa entregar alguma coisa muito forte para você satisfazer essa expectativa e ter uma satisfação alta. Então, assim, ela condensa os dados do Matt Braynard, o cara do Voter Integrity Project, que foi estrategista do Trump em 2016, ela também pega várias análises estatísticas de anomalia com opiniões de experts, e isso normalmente tem muito valor em corte. Ela pega affidavits, né, testemunhos juramentados de vários republicanos da Geórgia, ela agrega muito bem esses dados, junta isso com queixas que já existiam, não teve muito fato novo envolvendo Dominion, e ela juntou tudo isso num processo federal. Qual é a crítica que ela vem recebendo de algumas pessoas, inclusive do Robert Barnes, que é um advogado conservador, com muita experiência em corte? A crítica que ela vem recebendo é o seguinte: primeiro, que ela entrou numa corte federal e teoricamente, e isso é fato, essas disputas que acontecem, isso é uma tecnicidade, mas a legislação determina que disputas após o processo de certificação devam acontecer em cortes estaduais,
né? A lei da Geórgia, por exemplo, é bastante explícita nisso, que você não deve entrar em cortes federais. E o que acontece? Você cria uma alternativa para o juiz na corte federal dizer, olha, eu não quero nem ouvir esse caso. Mas, de qualquer forma, hoje a gente teve a boa notícia que o juiz, que uma audiência foi marcada para o dia 3 de novembro, se eu não me engano, na Geórgia já. E ela tem um processo no Michigan, eu não sei se no Michigan já foi marcado. Mas o fato do juiz não ter jogado o caso fora, né, dismissed o caso, e ter topado pelo menos fazer uma audiência, eu considero um sinal inicial interessante. O segundo caso que ela pode ter é o mesmo problema que o Linwood teve, que é quando o juiz diz que você não tem standing, onde você não é parte e você não tem legitimidade para entrar com esse processo. Lembra que a campanha do Trump disse que ela não fazia mais parte da campanha? Então, por ela não fazer mais parte da campanha, ela não teria legitimidade para se considerar a parte prejudicada e entrar com o processo. Eu reparei que ela tem alguns eleitores no colégio eleitoral que, em última instância, nas eleições dos estados, quem são eleitos não é o Trump, né? São, de fato, os eleitores do colégio eleitoral. Então, essa crítica eu achei que seria mitigada por esse aspecto. Mas o Linwood, que é outro, esse sim é um advogado também ligado à campanha do Trump, faz parte do Trump Team, do Legal Team, o Linwood já teve um processo dismissed, né? Jogado fora, desconsiderado, arquivado, não sei qual é o termo em português para isso, porque não tinha stand, não era parte interessada. Então, alguns juízes estão fazendo isso. Outra coisa que tem acontecido é uma disputa de juízes que muitos estão jogando os casos fora, estão desconsiderando os casos, muitos estavam desconsiderando os casos, dizendo que, como o processo de certificação não tinha acontecido, não havia o que reclamar. E agora outros estão dizendo o seguinte: não, como a eleição já aconteceu, é tarde demais, você está reclamando tarde demais. Então o juiz, é aquela história que também acontece um pouco no Brasil. O juiz, quando ele não quer pegar a batata quente no colo, ele arruma uma desculpa qualquer para não olhar o caso e não levar o caso adiante. E é por isso que é tão importante você ganhar a opinião pública. E os republicanos fizeram um trabalho óbvio. Os culpados disso são a mídia parcial, que finge que não vê o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos, inacreditável, a mídia realmente atingiu o seu pior patamar, e as redes sociais que assumiram o seu projeto de censura e controle ditatorial absoluto, sem pudores, a partir da eleição de 2020. Eu sempre digo duas coisas. A eleição de 2016 foi a eleição onde a mídia rasgou a fantasia de vez, mostrou que seria parcial e perdeu sequer a tentativa de fingir que era imparcial. Isso se manteve na eleição de 2020, mas a novidade na eleição de 2020 foi que as grandes empresas, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, as redes sociais, também rasgaram de vez qualquer pudor de fingir que são democráticas ou imparciais. Enfim, meus amigos, eu tenho que me despedir de vocês. Vou deixar, se você puder, se eu tenho várias observações boas que eu vou ter o prazer de ouvir no carro agora a caminho do jantar que eu tô indo. Não, vai lá, Paulo, vai lá. Obrigado aí, Paulo. Obrigado, gente. Um abraço aí a todos vocês. Deus abençoe. Manda um beijo pra família toda aí. Para vocês todos também.